Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, o Senhor Jesus. Esta declaração aqui que estou mostrando para vocês aí, para quem está acompanhando pelo Face, pelo YouTube, não é? Então, Dominus Iesus, Senhor Jesus. É uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, que é um ministério dentro da Igreja Católica, e o prefeito desta congregação era, neste tempo, o Joseph Ratzinger, que foi o nosso Papa Bento XVI. Bem, aqui ele está falando então sobre quem é o Senhor Jesus, quem é o Espírito Santo, qual o trabalho deles na Igreja, no mundo todo, na verdade. E hoje nós vamos entrar aqui no 4º capítulo deste documento que diz, como título, Unicidade e Unidade da Igreja. Nós vimos a unicidade e a universalidade de Jesus Cristo. Agora vamos ver a unicidade e unidade da Igreja. Quer dizer que existe uma única Igreja, real, verdadeira, absoluta, que foi criada por Jesus Cristo. Outras milhares de centenas de igrejas que existem, sim, foram fundadas por homens, iguais a mim, iguais a você, as pessoas, mas não por Jesus Cristo. A única igreja fundada por Jesus Cristo é a igreja que ele fundou com os apóstolos. Então, essa igreja depois foi denominada de Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, então a unicidade da igreja, quer dizer, única igreja, muito bem. E unidade da igreja, quer dizer, a igreja é una, embora esteja no mundo todo, mas ela é uma unidade. Que ela, então, ela se acerca, ela congrega, ela tem dentro de si todos os batizados. Então nós vamos estudar tudo isso aqui, que é maravilhoso também, esse estudo sobre a igreja. Começa dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, único Salvador, não formou uma simples comunidade de discípulos, mas constituiu a igreja como mistério salvífico. Então a igreja é um mistério? Sim, perfeitamente. A igreja é um mistério e tudo dentro da igreja é mistério. Então a própria igreja já é um mistério e tudo que está dentro dela também é mistério. Então, os sacramentos, os 7 sacramentos que Jesus instituiu, por exemplo, 7 sacramentos são 7 mistérios. A salvação, a encarnação do Verbo em Nossa Senhora, um mistério. A virgindade perpétua de Maria, outro mistério. A salvação de Jesus na cruz, por sua paixão, morte e ressurreição, outro mistério. E assim sucessivamente, né? Então, tudo dentro da igreja é mistério, inclusive a própria igreja. Ele mesmo está na igreja e a igreja nele. Ele mesmo, quer dizer, o próprio Jesus. Olha que frase bonita. Ele mesmo está na igreja e a igreja nele. Bem, aí ele dá um exemplo aqui de onde ele tirou isso, né? João 15. Vamos pegar aqui a nossa Palavra de Deus, já deixei abertinho aqui em João 15, versículo 1 e seguintes. Ele vai falar aqui da videira, uma passagem que você conhece bastante. Mas vamos lá. Eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, tem muitas videiras, né? Você sabe disso. Uma videira é o pé de uva, né? Então, a videira tem aí no mundo todo. Vamos pensar assim. Agora, em questão de igreja, em questão de corpo, em questão de salvação, existe uma só. É uma igreja que é o corpo dele, que ele vai falar aqui daqui a pouquinho. Mas vamos seguir. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, quer dizer, quem que plantou essa videira? O pai. Quem que é a videira? O filho. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Quem que são os ramos? Somos nós. Eu e você. Somos esses ramos que estamos grudados na videira, que nós temos vida nessa videira
Que nós brotamos dessa videira. Quando que nós passamos a pertencer a esta videira? Quando nós somos batizados. Aí nós somos enxertados. Veja bem, isso é interessante. Você conhece bem, você sabe bem o que é um enxerto. Um enxerto é você pegar uma planta, por exemplo, aqui falando em plantas, né? Você pegar uma planta e colocar junto com a outra planta e ela estende as raízes, ela vai se tornando uma só. Então aquela planta ela passa a depender, a planta que foi colocada depois, né? Ela passa a depender daquela onde ela foi colocada. Então isso é um enxerto. Nós somos esse enxerto. Então vamos lá. Nós somos os ramos. Todo ramo que não der fruto em mim, quer dizer, os nossos frutos têm que ser no Senhor. Nós podemos dar frutos maus. Por exemplo, o pecado. Nós podemos continuar na mentira, no ódio, na raiva, no rancor, no ressentimento, na mágoa, na fofoca, roubando dos outros, enganando os outros, sendo corruptos. Podemos dar esse tipo de fruto. São frutos maus. Mas esses frutos não se dão em Cristo. Esses frutos não são de Cristo. Esses frutos não são dessa videira. Então ele diz assim: todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Quem que é esse ele? É o Pai. Ok? Então o Pai corta. O Pai vai cortar esse ramo vai cair fora dessa videira. E claro, todo ramo que sai da videira, você sabe, ele seca. Porque ele não recebe mais a seiva. Então ele seca. Não serve mais para nada. A não ser para fazer fogo, né? Então vamos lá. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo que der fruto, para que produza mais fruto. Então, por que nós fazemos a poda, né? Por que os agricultores fazem a poda lá nos seus pomares, nas suas árvores? Então faz a poda, o galho está ali, já está bem enfraquecido, vamos dizer assim. Então, se cortar, se podar esse galho, né? Não vai arrancar o galho todo. Corta as pontas e aí ele cresce com mais viço, né? Com mais vigor. Assim é o nosso caso. Deus nos poda. O que é Deus nos podar? É quando vêm as provações. Veja que as provações, elas vêm de Deus e é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Mesmo que elas sejam duras, dolorosas, doídas, mas nós temos que entender que elas são para o nosso crescimento. Mesmo que aquela hora, naquele momento, daquela dor, aquele problema, você não está entendendo aquilo, mas é para o seu fortalecimento. Porque Deus tira de coisas ruins coisas boas. Então é isso que ele faz nas podas, né? Então de repente você perde um parente seu que você não esperava. Vem uma doença e de repente, não é? Ou a pessoa é acidentada, enfim, alguma coisa assim. Ou acontece um desemprego, ou acontece um problema, uma situação que você não esperava de um filho, de uma filha. Então são provações que vêm de Deus. Mas se você as enfrentar com coragem, com confiança, com esperança, com oração, com um coração em Deus, então aquilo ali vai se tornar um ponto de partida para o seu crescimento. Agora, as tentações não vêm de Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Deus é inacessível ao mal, quer dizer, Deus não tem acesso ao mal. Deus é bom, ele não é mal, ele é bom, então ele não tem acesso ao mal. Agora, as tentações vêm do mal. As tentações existem para fazer você cair nas armadilhas que o demônio lança na sua vida. Então são arapucas, são armadilhas. Eu não sei se as crianças de hoje não conhecem muito o que é uma arapuca, o que é uma armadilha. Mas no meu tempo a gente fazia arapucas, armadilhas para pegar passarinho, pombinha, alguma coisa assim.
Às vezes só por brincadeira, não machucava nada, né? A gente fazia aquilo por um passatempo, uma brincadeira, e daí soltava a avezinha ali, não é? Mas o que você conhece, o que eu acho que você conhece é a ratoeira, né? A ratoeira põe ali arma-se a ratoeira, né? Com uma mola bem forte ali e coloca na isca um pedacinho de queijo. E daí o ratinho vem comer o queijo, na hora que ele mastiga aquilo ali, desarma a ratoeira, e a ratoeira então prende ele, prende o ratinho. E então ele até pode morrer ali, depende de como ficou preso, né? Mas nesse caso, então, são armadilhas as tentações. Só que as tentações vêm para derrubar você, vêm para destruir você, vêm para fazer você regredir, você perder a fé, você perder a esperança. As tentações são más porque não vêm de Deus. As tentações vêm do demônio. E é ele quem tenta, né? Ok? Mas vamos lá então. Estamos falando aqui de podar. Agora no versículo 3 diz assim: vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo, que somos nós, não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, então por isso que o Joseph Ratzinger disse aqui, ele está na igreja e a igreja nele. Quem é a igreja? A igreja somos nós com Cristo. Então, nós estamos nele e ele está em nós. Então, por isso que a igreja está nele e ele está na igreja. Um trocadilho bonito que ele fez ali. Então, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Bem, nada podeis fazer de bom, né? Porque sem Jesus, nós podemos fazer muita coisa errada. Mas aqui ele está dizendo de boas obras, de bons frutos. De que o ramo vai dar um fruto bom. Ele está falando de coisa boa, ele não está falando de coisa ruim. Eu que agora estou interpretando assim. Que estando nele, nós damos muitos frutos e frutos bons. Mas sem ele, nós damos frutos maus. Aí no versículo 6 ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Veja, querido irmão, querida irmã, quantas vezes ele usa o mesmo verbo. Olha, aqui são 8 versículos. E ele usa, acho que umas 8 vezes o verbo permanecer. Por que será que Jesus faz isso? Bem, é uma didática dele. A repetição. Muitas vezes ele vai falar alguma coisa, contar alguma coisa para os discípulos, ele fala em verdade vos digo. Não é? Ele usa 2 vezes a palavra verdade. Então, é um sistema, é um tipo de ensinamento. Ensinamento, claro, pedagógico, mas é uma didática, né, como estava falando aqui, mas ele usa esses termos, essa metodologia de ensino. Ele usa para gravar na mente das pessoas. Então, por isso que ele disse, né, que ele e a igreja é uma coisa só. Também, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nós encontramos aí uma outra citação. Gálatas 3, 28, encontramos assim: já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um
em Cristo Jesus. Então, quando nós somos batizados, qualquer pessoa que é batizada, seja de qual raça for, de qual nação for, ou a qual religião pertencia, quando ela é batizada, tudo isso se apaga. Ela passa a ser o pertencente ao povo de Deus. E nós nos tornamos irmãos em Cristo. Nós nos tornamos irmãos em Cristo. Então, nós somos irmãos pelo batismo, não importa de onde viemos, o que éramos, o que somos. Uma passagem muito bonita aqui de São Paulo. Ele também vai dizer em Efésios 4, 15 a 16. Efésios 4, 15 a 16, diz o seguinte: mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. Então, São Paulo vai trabalhar aqui a igreja sendo o corpo de Cristo. Um corpo. Você imagina um corpo humano. Então, vamos lá. Se você está imaginando o seu próprio corpo, vamos dizer assim. Então, nesse corpo que se chama igreja, Jesus é a cabeça. Que a cabeça comanda o corpo. Claro, o corpo não faz nada sem a cabeça mandar. Se você cortar a cabeça de alguém, tirar a cabeça de alguém, evidentemente, o corpo não anda, não faz nada, não reage, não faz nada. Vai morrer, né? Claro, ser destruído. Bem, enfim, Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos todo o corpo. Todo o corpo somos nós. Agora veja que o corpo humano, ele é unido, todos os membros desse corpo, né? Todos os meus dedos das mãos, os braços, antebraço, perna, os pés, tornozelo, a nossa pelvis aqui, tudo é ligada por conexões. Tanto é que quando quebra uma conexão dessa, né? Aí, hoje em dia, tem como substituir por um produto feito aí de metal, mas ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que aquela conexão fazia, né? Então aqui São Paulo vai usar esses termos que nós temos no nosso corpo, ele usa também aqui. Ele diz que esses membros dentro da Igreja de Cristo são unidos por conexões que estão ao dispor de Jesus. Quer dizer, Jesus ele tem as conexões, ele cria essas conexões e nos junta, nos une como irmãos para trabalharmos juntos. Porque veja, o nosso corpo, para nossa mão, para minha mão se mexer, quantos músculos estão sendo usados, outros membros estão sendo usados, o antebraço, o braço, nervos estão sendo usados para mexer as mãos do jeito que eu quero. Então, o que São Paulo quer dizer aqui? Que Jesus, ele usa dessas conexões que tem no corpo, do jeito que ele quer, para que todos trabalhem juntos para a mesma coisa. E que mesma coisa que é essa? Plena edificação na caridade. Ele efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. O que é caridade? É o amor. Então nós temos que trabalhar para o amor. Nós temos que nos amar uns aos outros para não ficarmos cobrando, achando ruim com o outro. Aquele membro ali está parado, não está fazendo nada, estou trabalhando tanto aqui, por que ela está parado? Não é? Então, quer dizer, se eu amo, eu não fico criticando os outros, não fico apontando os erros, não fico apontando as falhas, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, sem me importar se o outro está fazendo ou não, mas vamos trabalhar juntos, vamos encorajar os outros então que estão parados aí, mas sem criar confusão, sem criar brigas, sem criar discussões. Mas para isso nós temos que nos amar. Se nós nos amarmos, isso acontece. Mas se nós não nos amarmos, isso não acontece. Então a Igreja do Senhor, ela é formada pelo amor, pela caridade.
Ok? Vamos ver aqui uma outra passagem também, Atos 9:5. Então, voltando um pouquinho aqui. Atos, capítulo 9. Chegando lá. Versículo 5. Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, o Saulo, ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. Tanto é que o primeiro mártir cristão, Estevão, foi morto nas mãos de Saulo, que depois Jesus transformou o nome dele em Paulo, né? Mas era ele que perseguia, era ele que matava. Então Jesus aparece no caminho de Damasco para ele. Veja que Jesus já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado, etc. Aí ele vai em busca de Paulo. E Paulo estava indo para Damasco para matar, para prender e matar mais cristãos. E daí Jesus pergunta, aliás, ele pergunta para Jesus, né? Quem é, Senhor? Aí Jesus diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quem que Saulo estava perseguindo? Os cristãos. Aí Jesus fala: Mas você está me perseguindo. Quer dizer, se você está perseguindo um cristão, você está perseguindo Jesus. Porque nós estamos unidos a Cristo no mesmo corpo, que se chama igreja. Então, por exemplo, a minha mão. Se alguém está machucando a minha mão, eu falo: Mas por que você está machucando a minha mão? Porque a mão é minha. Ela está ligada no meu corpo. Já a sua mão é sua, está ligada no seu corpo. Então, por isso que Jesus fala: Por que você me persegues? Porque ele estava perseguindo cristãos. E no batismo nós nos tornamos um com Cristo. Isso é muito importante nós entendermos. Estamos juntos com Cristo, na mesma igreja, que é o seu próprio corpo. Olha que maravilhoso, né? Por isso, continua aqui o Joseph Ratzinger, por isso a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à igreja. Quer dizer, a igreja, ela traz em si o mistério salvífico. Então, a salvação está na igreja católica? Sim. Podemos responder sem medo de errarmos. Podemos responder sem pensar em que seja algo diferente. Por isso que existe aquele axioma que diz: fora da igreja não há salvação. Mas por que diz isso? Porque a salvação está dentro da igreja? Sim. A garantia de salvação está dentro da igreja. Fora da igreja poderemos ter outros meios de salvação que são chamados aí chances. Mas garantia só dentro da igreja católica. Ok? Só pelo batismo. É garantia. Então, aí o que ele diz aqui? Que toda a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à igreja. Porque quem que nos salva? Vamos começar assim. Quem que nos salva? Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então você mesmo diz isso. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. E você diz isso com toda clareza. Muito bem, mas se Jesus e a igreja são uma coisa só, então se Jesus Cristo é o Salvador, a igreja também é. Eu não posso dissociar, eu não posso inventar um Jesus fora da igreja. Aí seriam dois Jesus, mas é o mesmo. Então, se Jesus salva, a igreja salva. Se Jesus liberta, a igreja liberta. Se Jesus cura, a igreja cura. Se Jesus evangeliza, a igreja evangeliza. Se Jesus santifica as pessoas, a igreja santifica as pessoas, porque Jesus e a igreja é uma coisa só, é o mesmo corpo. Mesmo corpo. A igreja, então, repetindo aqui, por isso a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à igreja, unida de modo inseparável a seu Senhor Jesus Cristo. Com efeito, continua a estar presente e a operar a salvação na igreja e mediante a igreja. Então, Jesus está dentro da igreja? Sim, claro que está, porque ele é a igreja. Então, ele continua
presente? Sim. Ele continua a operar a salvação na igreja? Sim. E continua a operar a salvação mediante a igreja? Sim. Colossenses 1, 24 a 27. Vamos lá ler isso daqui, né? Colossenses 1, 24 a 27. Diz o seguinte: mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Opa, estou lendo aqui errado, desculpa. Vamos retornar aqui. Estou lendo Filipenses, né? É Colossenses 1, 24 a 27. Então vamos lá. Colossenses 1, 24 a 27 diz o seguinte: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Dela fui constituído ministro, em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. E mistério este que esteve escondido desde a origem, às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, um mistério que agora foi dado a conhecer. Quer dizer, agora quando? Quando Jesus veio, quando o Filho de Deus se encarnou. O Verbo de Deus se encarnou. Aí sim, ele veio e nos mostrou, apresentou esse mistério, né? Também ele diz aqui que Jesus opera a salvação na igreja e mediante a igreja, que é seu corpo. Conforme 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, de 12 a 13, e o versículo 27. Então, 1 Coríntios 12, de 12 a 13, diz o seguinte aqui, no versículo 12. Porque, como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos membros. Aí ele vai dar exemplos aqui maravilhosos, né? Mas vamos fazer o seguinte. Já estamos terminando o nosso programa de hoje. Então, no nosso próximo programa, nós vamos falar e ver os exemplos que São Paulo dá sobre o corpo de Cristo. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, vamos aí pedir à Virgem Maria, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a ela que nos ajude, que interceda por nós nesta caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.